Jalemil estava em seu jardim e lia a carta que seu servo lhe trouxera. O buquê de rosas de Joz em sua mão caiu no chão. Por um momento, foi como se todos os pássaros tivessem parado de cantar e uma nuvem tivesse passado pelo céu. Seu refúgio cuidadosamente cultivado e estruturado pareceu inundar-se de escuridão. Temos teu filho, dizia. Entraremos em contato contigo em breve com nossas exigências de resgate. Zarek nunca tinha chegado até Akgun, afinal. Um dos bandidos na estrada, provavelmente orcs, ou os malditos Domer, deve ter visto sua carruagem bem equipada e o feito refém. Jalemil agarrou-se a um poste para se apoiar, imaginando se seu filho havia se machucado. Ele era apenas um estudante, não do tipo que luta contra homens bem armados, mas eles o haviam derrotado? Era mais do que o coração de uma mãe poderia suportar imaginar. Não me diga que eles enviaram o bilhete de resgate tão rápido, gritou uma voz familiar, e um rosto familiar apareceu através da cerca. Era Zarek. Jalemil correu para abraçar seu filho, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que aconteceu? Ela gritou. Eu pensei que você tinha sido sequestrado. Eu estava... disse Zarek. 3 enormes Nords voando alto atacaram minha carruagem no passo Frimvornen. Irmãos, como eu aprendi, chamados Matais, Ulin e Koorg. Você deveria ter visto esses homens, mãe. Cada um deles teria tido problemas para passar pela porta da frente. Eu posso te dizer. O que aconteceu? Jalemil repetiu. Você foi resgatado? Pensei em esperar por isso, mas sabia que eles enviariam uma nota de resgate e sei como você se preocupa. Então me lembrei do que meu mentor em Akgun sempre dizia sobre permanecer calmo, observar os arredores e procurar a fraqueza do oponente. Zarek sorriu. Demorou um pouco, porque esses caras eram realmente monstros. E então, quando os ouvi, se gabando uns dos outros, percebi que a vaidade era a fraqueza deles. O que você fez? Eles me acorrentaram em seu acampamento na floresta não muito longe de Kael, em uma colina alta com vista para um rio largo. Ouvi um deles, Koorg, dizendo aos outros que levaria quase 1 hora para nadar através do rio e voltar. Eles estavam concordando, quando eu falei. Eu poderia nadar naquele rio e voltar em 30 minutos. Eu disse. Impossível, disse Koorg. Eu posso nadar mais rápido do que um cachorrinho como você. Então ficou combinado que iríamos mergulhar do penhasco, nadar até a ilha central e retornar. Enquanto íamos para nossas respectivas rochas, Koorg se encarregou de me dar um sermão sobre todos os pontos importantes da natação. A importância dos movimentos sincronizados dos braços e pernas para a velocidade máxima. Quão essencial era respirar após apenas a 3ª ou 4ª braçada, não com muita frequência para diminuir a velocidade, mas não com muita frequência para perder o ar. Eu concordei com todos os seus pontos importantes. Então mergulhamos dos penhascos. Cheguei à ilha e voltei em pouco mais de 1 hora, mas Koorg nunca mais voltou. Ele tinha quebrado a cabeça nas rochas na base do penhasco. Eu tinha notado as ondulações reveladoras das rochas subaquáticas e tinha pegado a rocha de mergulho à direita. Mas tu retornaste? Perguntou Jalemil, atônito. Não foi então que tu escapaste? Era muito arriscado escapar então, disse Zarek. Eles poderiam facilmente ter me pego de novo, e eu não estava interessado em ser culpado pelo desaparecimento de Koorg. Eu disse que não sabia o que aconteceu com ele, e depois de alguma busca, eles decidiram que ele tinha esquecido da corrida e tinha nadado até a praia para caçar comida. Eles não conseguiam ver como eu poderia ter tido algo a ver com seu desaparecimento, tão visível quanto eu estava durante todo o meu nado. Os 2 irmãos começaram a montar acampamento ao longo da borda rochosa do penhasco, escolhendo um local ideal para que eu não conseguisse escapar. Um dos irmãos, Matais, começou a comentar sobre a qualidade do solo e a inclinação gradual da rocha que circundava a baía abaixo. Ideal, ele disse, para uma corrida a pé. Expressei minha ignorância sobre o esporte, e ele estava ansioso para me dar detalhes da técnica adequada para correr uma corrida. Ele fez caretas absurdas, mostrando como é preciso inspirar pelo nariz e expirar pela boca, como dobrar os joelhos no ângulo adequado na subida, a importância do posicionamento seguro dos pés. O mais importante, ele explicou, era que o corredor mantivesse um ritmo agressivo, mas não muito extenuante, se pretendesse vencer. Não há problema em correr em segundo lugar na corrida, ele disse,
desde que se tenha força de vontade e força para desistir no final. Eu era um aluno entusiasmado, e Matais decidiu que deveríamos fazer uma corrida rápida ao redor da borda da baía antes que a noite caísse. O Lin nos disse para trazer um pouco de lenha quando voltássemos. Começamos imediatamente a descer o caminho, contornando o penhasco abaixo. Segui seu conselho sobre respiração, marcha e posicionamento dos pés, mas corri com toda a minha força desde o início. Apesar de suas pernas muito mais longas, eu estava alguns passos à frente quando fizemos a primeira curva. Com os olhos nas minhas costas, Matais não viu o buraco na rocha sobre o qual pulei. Ele caiu do penhasco antes de ter a chance de gritar. Passei alguns minutos juntando alguns galhos antes de retornar ao Lin no acampamento. Agora você estava apenas se exibindo, franziu Jalemil. Certamente essa seria uma boa hora para escapar. Você pode pensar assim, concordou Zarek. Mas você tinha que ver a topografia, algumas árvores grandes, e então nada além de arbustos. O Lin teria notado minha ausência e me alcançado em pouco tempo, e eu teria tido dificuldade em explicar a ausência de Matais. No entanto, a breve busca pela área me permitiu observar algumas das árvores de perto, e eu pude formular meu plano final. Quando voltei para o acampamento com alguns galhos, disse ao Lin que Matais estava se aproximando lentamente, arrastando uma grande árvore morta atrás dele. O Lin zombou da força do irmão, dizendo que levaria tempo para ele arrancar uma árvore viva pela raiz e jogá-la na fogueira. Expressei dúvida razoável. Eu te mostrarei, ele disse, arrancando um espécime de 3 metros de altura sem esforço. Mas isso é quase uma muda, eu objetei. Eu pensei que você poderia arrancar uma árvore. Seus olhos seguiram os meus até uma árvore magnífica e de aparência pesada na borda da clareira. O Lin a agarrou e começou a sacudi-la com uma força tremenda para soltar suas raízes da terra. Com isso, ele soltou a colmeia dos galhos mais altos, deixando-a cair sobre sua cabeça. Foi quando eu escapei, mãe, disse Zarek, em conclusão, mostrando um pouco de orgulho de colegial. Enquanto Matais e Korg estavam na base do penhasco, e o Lin estava se debatendo, engolfado por um enxame. Jalemil abraçou seu filho mais uma vez. Nota do editor. Eu estava relutante em publicar as obras de Marobar Sul, mas quando a University of Gwilim Press me pediu para editar esta edição, decidi usar isso como uma oportunidade para esclarecer as coisas de uma vez por todas. Os estudiosos não concordam sobre a data exata da obra de Marobar Sul, mas é geralmente aceito que ela foi escrita pelo dramaturgo Gorfelin, famoso por comédias e romances populares durante o interregno entre a queda do Primeiro Império Cirodílico e a ascensão de Tiber Septim. A teoria atual sustenta que Felin ouviu alguns contos de Vermeer genuínos e os adaptou ao palco para ganhar dinheiro, junto com versões reescritas de muitas de suas próprias peças. Gorfelin criou a persona de Marobar Sul, que poderia traduzir a língua de Vermeer para adicionar algum tipo de validade à obra e torná-la ainda mais valiosa para os crédulos. Note que, embora o Marobar Sul e suas obras tenham se tornado objeto de controvérsia acalorada, não há registros confiáveis de alguém que realmente tenha conhecido o Marobar Sul, nem havia alguém com esse nome empregado pela Guilda dos Magos, a Escola de Julianos ou qualquer outra instituição intelectual. Em qualquer caso, os Dwemer na maioria dos contos de Marobar Sul têm pouca semelhança com a raça temível e insondável que assustou até mesmo os Dwemer, Nords e Reguardes, levando-os à submissão, e construiu ruínas que até hoje ainda não foram compreendidas.